Deixa eu ver aqui. Arruma aqui. Acho que aqui tá bom, né? É. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Olha, eu não vou dizer o porquê você precisa de uma impressora 3D ou que você realmente precisa de uma impressora 3D. Mas eu posso te contar o porquê que eu tenho uma, tá? E por que para mim faz muito sentido ter uma impressora 3D. Não vou fazer propaganda, não é dica de compra. Eu posso fazer um outro vídeo também explicando tipos de impressora. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo explicando tipos de impressora, porque que essa de resina aqui e a de FDM que está aqui do lado são diferentes, para pessoal que ainda não entendeu. Mas a ideia é uma conversa, um bate-papo sobre algo que acabou fazendo parte da minha rotina. Então, tipo, a impressão 3D, ela vamos dizer assim que eu adoro, eu sou um aficionado, um apaixonado sobre impressão 3D. E eu achei legal fazer um vídeo dando essas justificativas. Principalmente porque eu fui na Expo 3D, foi semana passada, né? Acho que vocês estão vendo esse vídeo essa semana. Acredito que eu vou conseguir soltar esse vídeo essa semana. Então, muitas pessoas que não sabiam que eu mexo com impressão 3D ou nunca tiveram esse contato comigo sobre impressão 3D me perguntaram: Nossa, você foi numa feira de impressão 3D, você gosta? Você tem uma impressora? Aí eu falava: Sim, tenho impressoras em casa. Aí a pessoa perguntava: Pra quê? Tipo, o que você faz com uma impressora 3D, né? Então acho que esse vídeo aqui vai dar umas dicas pra exatamente justificar e ao mesmo tempo trazer como é que se fala? Essa, essa justificativa não é um motivo, né? Eu acho que é um motivo, um motivador para você ter uma impressora 3D também, ou pensar realmente, pô, eu acho que não é pra mim, ou é pra mim, eu preciso de uma. Então, basicamente é isso. Essa é a ideia, tá? Basicamente, tudo começou por uma grande curiosidade, né? E eu via vídeos daquelas máquinas trabalhando, principalmente youtubers europeus e americanos, né? Aquela camada por camada, aqueles time-lapses se formando, né? E eu falava assim, cara, isso é incrível. Nossa, eu queria botar a mão nessa tecnologia, eu queria poder construir alguma coisa que iria precisar da impressão 3D para que eu conseguisse concluir esse meu projeto. Era tipo um pensamento meio professor Pardal até na época de, nossa, eu podia inventar um robô, podia fazer alguma coisa. Não, eu não consegui montar um robô ainda. Já fiz algumas peças mais pro lado artístico, e aí eu já explico por onde eu fui, né? Mais pro lado artístico, que para mim virou minha terapia e minha forma de um hobby que realmente me extravasa de qualquer outro tipo de sentimento que eu possa ter. Mas é muito bom eu ter essa sensação quando eu consegui, por exemplo, quando eu tive minha primeira impressora e quando eu vi a primeira peça saindo dela. É uma sensação assim, praticamente mágica, tá? Eu nem sabia direito como imprimir, mas eu queria entender como aquilo funcionava e aí fui começando a estudar, fui começando a ler muitos tutoriais, ver muitos vídeos. Infelizmente, naquela época que eu comecei, só tinha vídeo europeu e americano, em inglês, algumas coisas assim. ah, Desculpa, eu sou da época do YouTube que o YouTube não sabia nem colocar legenda em português, tá? Então, assim, era na raça mesmo, usando meu inglês macarrônico e fiz o que eu consegui fazer naquela época. Então, há muito tempo atrás eu já comprei a minha impressora, eu conheci impressoras Hip Rap na época da faculdade, mas sim, eu sou bem antigo, tá? E depois eu fui aperfeiçoando e até que eu consegui comprar a minha primeira impressora, né? Ah, e aí, como eu falei, essa curiosidade ela acabou se tornando parte do meu dia a dia. Hoje é normal eu estar em casa e estar escutando o barulho da impressora e, inclusive, pelo barulho da impressora, não digam que eu sou maluco, mas pelo barulho da impressora, quem tem impressora 3D sabe, a gente consegue dizer se a coisa está indo bem ou não, tá? Tem gente que gosta de ficar monitorando hoje, as impressoras têm câmeras, né? Tem IAs que mantêm a impressão ok, mas numa época distante, nem tão distante assim, era só pelo barulho e indo lá
indo lá no quarto, né, ou na onde a impressora tava, dando uma olhada na impressão, como tava, né. Altas horas de madrugada, né, o pessoal colocando impressão para virar a madrugada, ia lá, acordava, durante a madrugada para ver como é que a impressora tava. Então, é isso. Ela virou meu dia a dia, minha rotina normal, de entender que a impressão 3D ela faz parte hoje do que eu sou e da minha vida, né. Então isso é parte interessante. Tá, daí depois dessa fase de descoberta, da fase da mágica, né, de pegar um modelo e imprimir, começou a fase da utilidade. Eu acho que esse é o ponto mais crucial. Basicamente assim, alguma coisa quebrava aqui em casa, ao invés de eu procurar numa loja ou achar a peça de reposição, se era algo plástico ou até metálico que daria para substituir por uma peça plástica, eu já abri o Fusion 360, também aprendi Fusion 360 na marra e começava a fazer a peça, começava a fazer esse objeto exatamente para ter esse, vamos dizer assim, eh, essa sensação de que, cara, eu resolvi um problema. Eu dei uma utilidade para uma impressora 3D. Não que ela não tenha, mas vocês entenderam? Pensa assim, quebrou uma pecinha, vou dar exemplos, né? Quebrou uma pecinha que segura o vidro do box do banheiro. Que era uma peça antiga, fica ali dentro d'água direto, então quebrou essa peça. É uma peça, praticamente um desenho de um S, né, quadrado. Uma peça vai encaixada no trilho, outra vai encaixada no vidro. Eu entrei no Fusion, peguei as medidas da peça quebrada, como ela estava, e fiz uma peça nova. E pronto. Fui lá, substituí e hoje ela está lá, funcionando desde então. Ah, Escorredor de louça. Meu escorredor de louça estava velho, precisava de um novo. Fui lá e imprimi um. Desenhei um mais ou menos do jeito que eu achava que deveria caber na minha pia também. Porque hoje você vê nas lojas as coisas são grandes, pequenas, ou pequenas demais, ou grandes demais, nunca tá do tamanho certo. Um pouco de medida, Fusion 360, vá lá, você tem uma peça nova, né? Tem um prazer diferente em consertar as suas próprias coisas, assim, tem uma sensação diferente. É um eu tenho fone de ouvido, eu quero fazer um stand para o fone de ouvido, eu quero fazer uma caixinha organizadora, eu quero fazer um passa-fio aqui, ver as ideias das outras pessoas também pela internet e tentar traduzir elas em uma solução para você, né, uma solução personalizada é inimaginável, assim. É uma sensação muito grande. E detalhe, não é por ser, vamos dizer assim, mesquinho de economizar, tipo, poxa, o cara não foi comprar um cesto organizador da, sei lá, na Leroy Merlin ou numa Dicico, numa qualquer loja aí. Não, é a sensação de você realmente conseguir resolver. Você fala assim, poxa, eu quero uma caixinha organizadora, mas nesse tamanho certo da minha pia, ou nesse tamanho aqui, ou eu meço o armário todo e faço é, caixinhas organizadoras interconectáveis. Cara, o universo de resolução de problema é bizarro, assim, você consegue criar um bilhão de coisas, né? Então é isso. Essa sensação de você resolver o problema, personalizar ele ainda é incrível, tá? Eu posso dizer para vocês e como eu disse, é só a pontinha do iceberg e realmente é um negócio incrível, tá? Aí vem a parte mais viciante da coisa, tá? Você nunca para de aprender. Na impressão 3D, você não para de aprender nunca. A hora que você fala assim, nossa, regulei minha impressora perfeitamente, estou tirando resultados incríveis dela. Você vai aprender com um novo filamento, você vai aprender com um novo parâmetro, tá? Cada impressão ensina alguma coisa diferente, temperatura, retração, tipo de filamento, a modelagem em si, você vai aprendendo truques diferentes para você modelar, e às vezes o erro te ensina mais do que o acerto, tá? Infelizmente, a impressão 3D tem muita frustração e muita alegria, tá? Então, assim, a frustração vai te ensinando, pô, fiz a impressão muito rápida, essa peça aqui é diferente. Então, assim, tem muita coisinha, tem muito detalhe que você vai aprendendo só com o dia a dia, só praticando, né? Se você começa achando que você só vai imprimir em arquivos prontos, você tá
você tá, assim, redondamente errado. É muito fácil. Hoje em dia tá muito fácil. Você vai lá no site, é um Baker World, um Printables, um Yeti, Cults, você vai lá e compra o seu modelo, bota na impressora e tá tudo bem. Isso é fantástico. Hoje em dia tá muito fácil, facilitou muito a vida do pessoal na impressão 3D. As impressoras têm IAs e câmeras e faz testes todo momento antes de cada impressão, então é bem legal. Mas, cara, modelar o seu projeto no Fusion, deixar algo personalizado para você, customizado para você. E eu digo customizar não é só botar o nome, tá? É fazer algo único, né? Isso não tem preço, tá? É algo que, além do desafio, tem o benefício de você ter alguma coisa sua pronta no final, tá? Isso é muito legal. Então, como eu disse, você tem essa possibilidade de você pegar um objeto pronto e você fazer uma personalização nele, ou você pega o objeto pronto, imprime e resolve um problema para você, ou você cria ele do zero, né? Para você resolver um problema, né? Então você tem um problema, você quer é, como eu falei, um porta-fone de ouvido, uma caixinha organizadora, resolver um problema no box do banheiro, um organizador de talheres, um botão de uma máquina que quebrou, uma capinha de controle lá, capinha de pilha do controle que você perdeu, é uma maçaneta nova que você quer colocar, quer renovar as maçanetas da sua, do seu, como é que se fala? Da sua casa aí, do seu cozinha, quarto, né? Alguma coisa que você queira personalizar, tem N bilhões de motivos que você quer fazer. Por exemplo, vai fazer uma festa, você quer criar um objeto para aquela festa, criar uma lembrança para aquela festa personalizada, então o céu é o limite para você criar essas personalizações. Aí vem a parte que eu mais sou apaixonado, né? Que é tipo, você começa a olhar as coisas de maneira diferente. Então você sai na rua, além de você começar a ver os seus problemas de maneira diferente, né? Tipo, como que eu posso introduzir a impressão 3D para resolver esse problema? Você começa a ver coisas lá fora, que eu sou apaixonado, por exemplo, action figures. Você começa a ir numa loja de action figures, você olha e fala assim, cara, eu com bastante trabalho na parte da pintura e a impressão 3D eu faria algo parecido, ou melhor, quem sabe, personalizado, né? Então hoje você tem modelos 3D orgânicos, né, que saem da modelagem matemática e entra na modelagem orgânica, pessoas e artistas aí fantásticos que existem aí no mundo, que você consegue produzir uma peça única e uma peça personalizada. Quando eu falo personalizada, vai desde a impressão, do tamanho, se você quer modificar essa peça, até a pintura, como você pinta, como você interpreta aquela peça, né? E é o que eu sou apaixonado. Como eu falei para vocês, faz parte do meu hobby barra terapia. Quando eu falo terapia, pessoal, entenda que é a arte de você primeiro ver a impressão sendo formada é hipnótico, tá? Tem gente que fica horas assim olhando para a impressão 3D. É unânime. Pode conversar com qualquer pessoa que está na impressão 3D há muito tempo. É unânime. A pessoa fica olhando para a impressão e fala, cara, é hipnótico. Você vê a máquina trabalhando e aquele objeto se formando, né? Ver time-lapses aí, como eu estou soltando pelo vídeo, é hipnótico, tá? É sensacional. E depois, quando você pega essa peça pronta e customiza ela, pintar, lixar, passar prime, pintar, dar efeitos, é muito legal. É uma parte artesanal, uma parte manual que a impressão 3D está permitindo isso hoje. Antigamente, e até hoje, o pessoal faz muito, né? A parte da escultura, você esculpe, você tira o molde, você tira a peça em resina ou qualquer que seja o material, até por exemplo, mesmo em cerâmica, né? Aí você pega essa cerâmica, trabalha ela, você pinta, e aí você tem uma peça, você tem uma imagem. Isso é muito legal. Isso você mistura a parte tecnológica, que é a parte computacional, onde você joga lá na impressora, com a parte manual, a parte artística, né?
Isso é, para mim, assim, além, como eu falei, um hobby, é terapêutico e é muito legal, né? Vou mostrar para vocês aqui uma peça que eu fiz. Tem mais algumas que eu já soltei aí, algumas de encomenda que eu gosto muito. Tem Stitches, tem Luffys que eu já fiz, tem algumas peças únicas que eu já fiz, como props de personagens. É muito legal, assim. Tem uma que eu tenho aqui que é meu xodó, minha paixão, que eu fiz para mim mesmo. Vou mostrar para vocês aí. Bom, conforme prometido, pessoal, esse aqui é o meu xodó. É uma peça que eu comprei um modelo na internet e fiz a pintura dela totalmente manual, tá? Acho que muitos de vocês aí que estão entrando na impressão 3D conhecem esse modelo. É o modelo do Bionic. Ele é fantástico, ele é muito bem feito, muito bem desenhado. E eu fiz ela numa FDM, tá? Uma impressora de filamento. Fiz todos os detalhes de cores, de camadas, de sujeira, é, dos detalhes da calça, dos detalhes da roupa, né? Onde você tem ali os fiozinhos brancos, as flechas, né? Então tem todo esse trabalho aqui, né? O escudo, né? Que muita gente não vê, que está aqui atrás, as baterias. Para quem não sabe, esse aqui é o Link de Tears of the Kingdom, né? Do jogo da Nintendo, Tears of the Kingdom, por isso que ele está com esse braço emprestado, né? O braço emprestado. Para quem não conhece o jogo, é bem legal. E eu gosto muito. Eu gosto muito do personagem, adorei essa figura e tá aqui, né? Feito por mim, manualmente, colado por mim, e eu que pintei, tá? Então aprendi algumas técnicas de pintura, muitas técnicas de pintura com essa figura, e fui com a cara e a coragem e saiu esse resultado aqui incrível. É incrível, modéstia à parte, tá? Tem muito que melhorar ali, tem algumas coisinhas para melhorar, algumas técnicas que eu aprendi só depois que eu terminei de fazer ele. Bom, outra justificativa, tá? Por exemplo, eu fiz aquela peça, eu pintei aquela peça e eu poderia vender aquela peça. Então, tem essa parte do empreendedor da impressão 3D. Tem muita gente hoje empreendendo na impressão 3D. E isso é muito legal. Tem gente investindo em farms, né? Começa com uma, duas impressoras, depois vai para 3, 5, 7, 10 e começa a construir uma farm de impressão 3D. O que são as farms de impressão 3D? É você começar a usar a impressão 3D para imprimir objetos do dia a dia, do cotidiano das pessoas e começar a empreender, vender esse tipo de objeto. A única atenção que eu sempre falo para essas pessoas que me perguntam sobre empreender na impressão 3D é verificar a origem desse objeto e qual é a licença desse objeto. Existem objetos hoje na internet que estão baseados em licenças que não permitem a venda. Então, infelizmente, você não pode vender isso, né? Então, e existem outros objetos, obviamente, que estão livres na internet. Então, você pode produzir 1 milhão daquele objeto e vender esse 1 milhão e tá tudo bem. O artista que fez ou a pessoa que desenhou aquele projeto permitiu você a vender isso e você pode lucrar com isso. Então é assim, pessoal, hoje é muito lucrativo isso, tem muita gente ganhando uma grana legal com isso. Eu acho fantástico, eu acho muito legal. Como é que eu posso dizer?
tem mercado para isso, o pessoal acha que não, mas tem vários nichos que a impressão 3D pode atacar. Essa é uma conversa que a gente sempre troca figurinha quando a gente faz esses encontros de impressão 3D. Por exemplo, eu vi ali na Expo, né? Tem gente fazendo, como eu falei, props para pessoal que faz cosplay. Props, tem um pessoal fazendo peças de roupa ou acessórios para compor looks de roupas, né? Vou mencionar aqui o Rico 3D, não sei se vocês conhecem, mas é um cara que hoje faz muita coisa para shows, né? Para peças de teatro, para espetáculos, né? Tem peça dele indo para TV já, então assim. São peças que ele faz para a pessoa usar, máscaras, adereços de roupa, né? Eu não sei como a indústria carnavalesca ainda não encontrou a impressão 3D, ou se já encontrou. Galera, tamo aí, né? O pessoal da impressão 3D, vamos atrás desse pessoal de carnaval. Cara, imagina, carnaval é repetição, é a mesma peça para 200, 100, né? Um bloco inteiro de peças, né? Então, assim, tem muita coisa aí. Decoração, arte, né? Tem muita peça de decoração e arte, tem muito artista usando impressão 3D, como eu falei, para compor uma obra de arte, né? Então o cara faz a impressão 3D, faz a peça, pinta, põe num quadro, ou aquela peça faz parte de um quadro, então tem inúmeros nichos de mercado. Tem pessoas vindo com produtos de impressão 3D que solucionam problemas na medicina, na enfermagem, no cotidiano de alguma profissão, né? Então, por exemplo, tem gente que faz peças que são descartáveis para uso único para determinado momento, para determinada ação, né? Tem muito disso. Dou exemplo aí, por exemplo, de pessoas que estão fazendo. Esses dias eu vi um projeto de um cara fazendo um porta-seringas, né, para o pessoal da enfermagem. Então ele como se fosse uma bandeja inteligente onde você prepara as seringas e você leva esse artefato, né? Você pode colocar ele no cinto, você pode colocar ele na calça, mas ele protege as seringas e ele é legal porque ele dá um sequenciamento, por exemplo, de como você vai aplicar os remédios e quando você termina, você tem que colocar a seringa de um jeito que mostra que você já usou, então ajuda os médicos, os enfermeiros a acompanhar a dosagem de remédios, ou quando a pessoa tem vários remédios para tomar, tá ali, né? E não só seringas, né? Tem seringas, comprimidos, é uma bandeja inteligente para a área da enfermagem. Detalhe, o cara é um enfermeiro, então ele era um enfermeiro que gostava de impressão 3D e começou a desenvolver esse produto para ajudar os outros enfermeiros que trabalham com ele. Então, assim, de novo, infinitas possibilidades, infinitos nichos de mercado, né? Então, a ideia de empreender dentro da impressão 3D é muito válida e eu torço muito para que as pessoas encontrem cada vez mais esse caminho. De novo, são personalizáveis, são itens personalizáveis, são itens únicos que você consegue fazer e você ainda consegue você consegue agregar mais valor a outros tipos de nichos, a outros tipos de artes, a outros tipos de entrega, tá? Então é isso, pessoal. De novo, desculpa eu ter esse lero-lero que eu tô fazendo aqui, esse bate-papo, mas a ideia é o que justifica você ter uma impressão 3D, né? Então eu falei de todas as possibilidades e justificativas que eu tinha em mente, que é você conseguir fazer suas coisas, você conseguir reconstruir as suas próprias coisas, resolver os seus próprios problemas, inventar coisas novas, obviamente, decoração, arte, enfim, tudo, brinquedos, tem N coisas que você consegue fazer com impressão 3D, instrumentos musicais que eu já imprimi e não acreditei que tocavam e tocavam, são incríveis. Então, assim, bem-vindos à impressão 3D para quem não é da impressão 3D. E quem está na impressão 3D, espero ter dado algumas ideias aí também para aquela. Geralmente o pessoal tem aquele congelamento criativo aí, então eu espero ter ajudado com vocês com esse congelamento criativo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Se inscrevam no canal, deem like, por favor, comentem aí, deixem comentários inteligentes aí. Eu ponho comentários inteligentes, pessoal, mas qualquer comentário é válido, tá? Como eu falo comentários inteligentes, porque tem gente que vem aqui pra zoar, então a ideia é essa. Então, por favor, deixem seus comentários. Eu respondo todos os comentários na medida do possível aí, tá? Eu espero que vocês estejam curtindo o canal. Adoro esses comentários de ideias, tá? Então mandem ideias. Eu já estou produzindo os vídeos das ideias do vídeo anterior. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau.